Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,36% e um pregão em que abriu subindo, foi lá, superou aqui esses dois pontos que já tinha destacado na última videoanálise. Por pouco fez máximo em 62.498, depois volta, vai lá, fica negativo no dia, fazendo mínimo aqui em 61.689, mas não voltando para baixo da região de 61.600, se sustentando acima desse patamar. E termina se recuperando aí mais para o final da tarde, mais para o fechamento do pregão, para fechar aqui em leve alta. O fato é que, em termos de sinalização para o Ibovespa, já tem uma sinalização positiva, que é a superação da máxima da semana anterior, que já tinha acontecido. Agora conseguiu superar ali por pouco, mesmo que não tenha fechado acima, com um candle que eu tinha até desenhado na última videoanálise, que seria algo mais relevante em termos de sinalização por parte dos compradores. Isso não aconteceu ainda. O Ibov segue aqui segue aqui ainda travado nessa região de fundo anterior. Essa região aqui por volta de 62.250 até os 62.475. Mas enfim, tem alguns sinais positivos apontando um pouco mais para cima. Então, um fechamento aqui para cima desse patamar, dessa região de 62.475, seria importante o Ibov passar a usar essa região de 475 a 250 como suporte, principalmente através de um gráfico inicialmente de 60 minutos, para trazer uma expectativa para cima. Caso o Ibov resolva dar uma enrolada aqui, mais um a dois candles aqui nessa região, vai começar a trazer um padrão gráfico semelhante aqui de um ombro, cabeça-ombro invertido, que é um padrão que traz a possibilidade de mudar realmente a tendência de baixa para uma tendência de alta. Então isso seria uma das alternativas aí que pode acontecer aí para o índice Bovespa, para a gente ficar atento. Nos futuros, no mini índice, o pregão que começou com a abertura lá em cima, foi lá embaixo e agora se recuperou forte aqui no final do pregão, vindo forte aqui para cima, terminando aí mais para cima até que aconteceu no próprio Ibovespa, aqui apresentando agora alta de 0,6%, passando aqui para o gráfico de 60 minutos, então abre com gap de alta, possibilidade de se buscar a compra principalmente enquanto mantivesse acima desse patamar, mas reverteu completamente para baixo. E gera aqui uma pancada para cima que, sinceramente, eu não tinha essa expectativa de, depois desse movimento que vem para baixo desse gap, voltar completamente lá para o ponto que foi a abertura do dia, ainda mais para o final do pregão. Então terminou acontecendo. Para o próximo pregão, fico pensando mais na ponta compradora, ou seja, eu vejo menos expectativa, me parece menos provável na leitura aqui de se ter um movimento forte para baixo. Então seria mais provável, vamos dizer assim, ter uma enrolação aqui para buscar alguma sinalização de alta. Seria mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Para se trabalhar na ponta vendedora, ideal que abra subindo, venha aqui em cima, complete esse movimento aqui de alta do G60 e aí trazendo possibilidade de se arriscar alguma operação ainda na ponta compradora num movimento aqui para cima, mas gerando algum sinal de queda aqui nessa região de resistência mais acima, seria também algo para se buscar operação na ponta vendedora, depois aqui de um possível teste na região de resistência na faixa 63.450 pontos. No dólar, cheguei a fazer recomendação aqui no pregão de hoje, olhando para o gráfico diário, bateu lá naquela região que a gente tinha comentado na última videoanálise, na faixa ali dos 278 a 272, a mínimo foi 272,50 logo na abertura do pregão, e veio forte aqui para cima o dólar. A operação que busquei aqui, a entrada, foi aqui depois que gera esse movimento de subida, gera aqui uma correção, faz aqui a recomendação minha foi na superação da máxima desse candle. Essa operação executada começou até bem, mas terminou respeitando essa região aqui de resistência de dois fundos anteriores. Então, quando chegou nesse nível que começou a perder força, eu reposicionei o stop para baixo da mínima deste candle. E aí o stop, que passou a ser um stop de proteção, foi encerrado, trazendo aqui um ganho na operação de 0,06%, capital total um crescimento de 0,09%. Depois disso, não identifiquei uma nova entrada que atendesse aí aos meus critérios. Olhando para o próximo pregão, pelo gráfico aqui de 60 minutos, tivemos o dólar gerando um movimento forte para cima. Aqui, para gerar alguma sinalização para cima mais interessante, ideal que gere mais alguns candles no G60, pelo menos assim, que seria mais interessante para se gerar um fundo ascendente, que gerasse mais candles aqui para baixo, porque não está claro, pelo menos pelo gráfico diário, que vai fazer um movimento aqui, que agora é para fazer um movimento aqui para cima. Como não está claro para mim, pelo menos essa, na minha leitura, apesar desse candle de recuperação, até chamado de candle de reversão aqui, uma perfuração, como não está claro isso, o ideal para mim é que pelo G60 tivesse alguma correção um pouco maior aqui no tempo, até
considerando esse movimento de subida, para gerar um fundo ascendente, favorecendo um pouco mais a operação na ponta compradora. Mas enquanto se o dólar abre para cima e gera também perda de força que vendo para baixo, também me chama a atenção para se trabalhar na ponta vendedora, porque depois desse candle forte de alta no gráfico diário, o dólar pode ter aqui um dia para baixo, ou mesmo de dia em definição no próximo pregão. Esse nível aqui de suporte seria um patamar para ficar atento aí no próximo pregão, se perder força na queda nessa região aqui em torno de 3.299,5, enfim, 3.300 seria um patamar aí de suporte imediato para o mini dólar. Então é isso, amigos, vamos aqui para as ações agora. PETR4, gráfico diário, PETR4 no pregão de hoje, alta de 0,83%. Ativo vai demonstrando aqui nesses 3 pregões que vai sendo mais fraco aqui a movimentação para baixo do que foi a movimentação para cima, o que vai abrindo espaço para se ter a movimentação aí de alta. A ação conseguiu aqui nessa semana por 1 centavo superar a máxima da semana passada, faltando um pregão ainda. Uma das alternativas que seria mais interessante para se buscar alguma operação de compra na Petro é justamente de fundo ascendente, que aí faz algo aqui para baixo e gera algo mais para cima. Então o ideal é que tivesse mais 1 a 2 candles aqui, ficaria mais interessante essa entrada no meu modo de ver, arriscando um pouco mais se romper essa máxima, porque isso já começaria a tornar fraco tornar fraco a sinalização de queda gerada no pregão passado e trazer uma expectativa de poder ter algo mais aqui para cima. Mas, como eu já disse, mais interessante é que tenha algo mais aqui, alguns candles que ficaria mais interessante para mim para buscar essa compra aí de swing trade em cima de PETR4. Na Vale 5, depois de um forte movimento de subida, o ativo gera uma primeira sinalização de perda de força após efetivamente bater num patamar de resistência, que é essa região aqui em torno, o ponto mais alto 27,23. Mas de 27,04 a 27,23 é uma zona de resistência que foi respeitada, inclusive aqui fechando abaixo dos R$27. A Vale, perdendo a mínima do pregão de hoje, ela traz uma sinalização para se ter um movimento de baixa, que pode vir a testar essa região de suporte que eu considero mais relevante, que é uma região aqui na faixa de R$ 25,95 até os R$ 25,81. Seria mais interessante pelo gráfico de 60 minutos, para ter essa perda de mínima, que houvesse aqui pelo menos mais um candle, ou seja, abre subindo, tenta ali ganhar força e gera aqui um topo descendente no G60, trazendo a expectativa de gerar um pivô de baixo no gráfico de 60 minutos na perda da mínima do pregão de hoje, localizado em 26,66. Depois disso, vamos falar aqui de BVMF3, a operação de compra foi encerrada. Ela foi encerrada aqui depois que na primeira hora de pregão ela faz um candle ali de indefinição rompendo a região dos 19,45 e aí eu reposiciono o stop em 19,40. Aí faz uma segunda hora de pregão aqui ainda ficando ali de forma indefinida, já depois de ter gerado esse movimento para cima, poderia ter gerado aqui uma movimentação para baixo, perdendo força, e eu coloquei o stop aqui, reposicionei o stop para R$19,44. Então essa operação foi encerrada aí nessa região, trazendo aqui um ganho de 1,89% na operação e no capital total representando um crescimento de 0,32%. EGE3, cheguei a recomendar a compra dentro do que eu falei na última videoanálise, mas ela não executou a entrada, que era aqui na superação da máxima desse candle, com stop aqui para baixo da mínima desse candle. Então isso não aconteceu, a ação só perdeu força no pregão de hoje e desmontou um pouco a expectativa de gerar fundo ascendente no primeiro momento aqui com esse forte candle de baixa. Então, cancelada essa recomendação. Raio 3 fechou aqui com alta de 1,93%, ativo que traz a possibilidade de se buscar uma compra para quem opera aí comprando um rompimento, depois dessa certa lateralização aqui, rompendo aqui essa região de R$ 8,45, seria uma das alternativas se buscar uma operação com a relação risco-ganho um pouco mais aí, pensando em 1 para 1. Uma entrada aqui por volta ali na superação de 8,45 com stop para baixo de 8,21, 8,20 o stop, aí pega essa diferença aqui em torno aí de uns 3%, 2,7%, 3% e projeta aqui para cima para ter a região de objetivo que vai ficar mais para uma região aqui de antigo suporte e resistência agora para ação. Depois disso, temos aqui para falar da EQTL3. A EQTL3 é algo também nesse sentido, faz aqui uma movimentação mais lateral, depois de um movimento de subida, também traz a possibilidade de se ter algo aqui para cima. Arriscando um pouco mais, a entrada na superação da máxima de hoje, 53,55, na expectativa que ela gere mais algum movimento de subida aqui no gráfico diário,
tentando confirmar um movimento de alta, um novo movimento de alta pelo gráfico semanal. Então essa seria também uma das alternativas para o próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil aí para você. Um grande abraço e até o próximo pregão.